And we are live! Estamos ao vivo! Vou até aumentar. CJ Fonseca, seja bem-vindo. Deixa eu colocar aqui o título da live. Hoje vamos falar sobre tá pesado? Oba! E aí já me comenta aí, CJ Fonseca, Carlos ou qual é o nome? Seja bem-vindo, deixa eu fixar aqui o tema da live. I used to carry the weight of the world, now all I wanna do is fly away and fly. Esta música, para quem entende inglês, ela fala: Ana, seja bem-vinda. Ai, essa live hoje vai ser em português mesmo. Aliás, já me responde aí, Ana, você conhece essa música? Já me responde aí, você conhece essa música? Quem mais tá aí? Márcio Becker, seja bem-vindo. Deixa eu parar aqui. Vamos começar então essa conversa, Quando eu coloquei o título, né? Quando eu coloco esse título para live, tá pesado? Oba! Que tipo de imagens, que tipo de impressões vem aí para vocês? Me sinaliza aí. Até tô curiosa, né? Sou só eu que carrego peso, que sinto de vez em quando um peso mais forte da rotina, do dia a dia, das preocupações. Sou só eu que sinto esse peso? Ou tem mais alguém que sente peso? Que pesos você percebe que você sente? Vai me sinalizando aí. Estão conseguindo me ver e me ouvir bem? Espero que sim. Eu estava procurando aqui o meu relógio para eu ir acompanhando aqui a hora, mas eu não sei onde é que ele está. Então vamos acompanhando por aqui mesmo. Rosângela também, Rafinha, sejam bem-vindas. Que coisa boa, que coisa boa. A ideia é ser mesmo um bate-papo hoje. Tem até um roteiro que eu montei, mas o roteiro é mais para eu me lembrar das coisas mais importantes. Mas é esse bate-papo, né? Eu botei uma música no início, e essa música diz assim: I used to carry the weight of the world. Então assim, eu costumava carregar o peso do mundo comigo, né? E aí me sinaliza aí, vocês sentem também de vez em quando o peso do mundo? Me comentem aí se sentem, e onde sentem, se sentem, onde sentem. Porque normalmente eu tenho feito as lives lá no perfil do English Experience, eu faço toda quarta-feira à noite, mas agora eu tenho experimentado também fazer lives por aqui pelo meu perfil pessoal, e até para ver como é que é essa dinâmica, né? 2 semanas fora de casa, no aeroporto, esperando para embarcar, e domingo programado para voltar. Ricardo, também seja bem-vindo. Com certeza, Rafinha sente também. E a semana fora de casa, né? Às vezes traz esse peso também. E o principal é a gente se dar conta, tá? Aonde que eu sinto esse peso? E da onde que vem este peso? E é isso que a gente vai explorando aqui um pouquinho, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Ângela Medeiros, eu sou trainer em programação neurolinguística, eu sou coach, eu sou empresária, ajudo hoje muito focada com as pessoas nos seus processos de aprendizado ao inglês, mas óbvio que eu não faço só isso. Hoje mesmo ainda atendi uma aluna que está passando, filha de uma aluna, que está passando um desafiador da vida dela e justamente um peso muito forte ali. E antes mesmo de eu atendê-la, eu me dei conta que
este tema do peso é um tema bem recorrente. Rosângela, já fiz isso, não tinha consciência do peso no lombo. Exatamente, exatamente. E a gente às vezes não tem consciência mesmo do peso que a gente está carregando. E já aconteceu comigo também, de só perceber aquele peso depois que passou. Então eu trabalhei numa empresa por alguns anos e eu me lembro que estava muito pesado. Trabalhar naquele ambiente foi, posso até dizer, não tem problema não, foi antes de eu criar o English Experience. Então, aquele ambiente, naquele momento, estava muito pesado para mim. E eu ainda tentando fazer de tudo para fazer funcionar. Por quê? Porque no passado eu criei um sonho de que era aquilo dali. Era ali o lugar para eu estar. E acreditava nesse sonho. Então, o conflito de querer algo diferente, mas isso entrar em choque com o que a minha expectativa do passado, isso estava muito pesado. E sabe quando que eu fui me dar conta que estava pesado? Quando eu tomei a decisão de sair. Numa reunião eu tomei a decisão e quando eu voltei para minha mesa, que eu olhei ali para aquela mesa, eu falei assim, gente, não preciso mais me preocupar com todas essas coisas que estão aqui em cima da minha mesa. Me deu um alívio aqui nas costas, um alívio tão grande. Então, foi uma das situações onde eu só percebi o peso que estava depois que passou. Ali naquele caso foi imediatamente. Eu por um processo de desintoxicação. Ou seja, precisei passar por um processo de me libertar, um processo de estar longe do ambiente para depois eu perceber que aquilo dali estava tão pesado, né? E o principal aí, né? Eu me apresentava, então, eu trabalho há 3 anos, bem focada em ajudar as pessoas a se livrarem do peso associado com o inglês, mas muitas vezes o que eu noto é que este peso que as pessoas associam com relação ao inglês, ele pesa para outras coisas também. E normalmente o aprendizado deste peso, dessa angústia, desse desconforto, não é só com o inglês. Não foi aprendido no inglês, né? E aí vou trabalhando com a programação neurolinguística, com a hipnose para ajudar a resolver e ficar mais leve. E eu sempre acreditei na leveza, mas durante muito tempo eu fui comprando as crenças dos outros, que eu precisava me enquadrar em determinados modelos. E ao acreditar que eu precisava me enquadrar nesses modelos, onde eu não me sentia livre, e liberdade e leveza acabam andando muito parecidos. Quando eu me sinto livre, eu me sinto leve. Não sei como é que fica isso para vocês. Quando eu falo de liberdade, quando eu falo de leveza, como é que vocês associam isso com os pesos que vocês sentem? Vão me sinalizando aí, vão comentando. Então, eu nasci no Rio de Janeiro, eu brinco que eu sou californiúcha. Carioca, né? Que morei na Califórnia 7 anos e meio. E hoje moro aqui no Rio Grande do Sul desde 2001. Então eu sou californiúcha, né? Nem cariúcha, carioca e gaúcha, né? Eu passei também pela Califórnia, então eu brinco que eu sou californiúcha. E eu falei dessa última experiência de peso, que foi antes de eu tomar a decisão, né, de criar, de lançar para o mundo o English Experience. Mas antes também, quando eu trabalhava na Dell, eu me formei em informática, quando eu trabalhava na Dell também era pesado. Por quê? Porque eu já estava percebendo lá no meu íntimo que aquilo dali não era onde eu queria estar. Lógico que eu estou falando de pesos bem profundos, porque quando a gente fala de um peso, de uma missão de vida, de um peso, de um propósito, se você está desalinhado do teu propósito, é um peso bem maior. Às vezes são pesos pequenos, já vou pedir para vocês
Vão compartilhando essa live com outras pessoas que vocês acreditam que carregam também o mundo nas costas, que vocês percebem que às vezes até a pessoa nem tem nem consciência de que está carregando o mundo nas costas. Manda aí no aviãozinho, encaminha para outras pessoas também que podem se beneficiar desse conteúdo. O meu objetivo é justamente trazer conteúdos que tenham relevância, e de uma forma leve. Por quê? Porque a leveza é o oposto do peso, né? A leveza é o oposto do peso. Eu tenho, então, Rosanara, também seja bem-vinda. Eu tenho dois valores para mim, que são os valores que gritam mais alto aqui para dentro de mim, aqui dentro, né? A liberdade e a leveza. A liberdade e a leveza são os dois que gritam mais alto comigo. Então, hoje eu percebo que todo o ambiente pesado me incomoda. Por quê? Porque eu vim nesse mundo para trazer leveza. E até tem uma amiga minha que tem estudado o calendário maia, eu agora não me lembro nem como é que eles chamam. E ela falou do macaco cristal azul. E tem muito dessa coisa também da leveza. Então, que mais? Aonde que você sente o peso? Quando você sente o peso de alguma realidade, onde é que você sente esse peso? Às vezes eu sinto nas costas. E se eu não cuido, e hoje ainda tem momentos onde eu sinto peso. Porque não é dizer assim, eu tô alinhada com a minha missão, então eu não sinto peso nunca. Não, eu sinto. E aí eu fiquei curiosa. Quando é que você sente esse peso? Aonde? No teu corpo? Como é que ele se manifesta quando está pesado? É nas costas? É no estômago? É na cabeça? Aonde que se manifesta para você? A respiração não flui? É um dos sintomas de que está pesado, né? Sofia, também seja bem-vinda. Thomas, sejam bem-vindos. Então, vai me sinalizando aí quando você sente que tá pesado para você. Onde é que você sente que tá pesado? No peito, a respiração não flui, sente aqui no peito. No meu caso, é muito aqui nas costas. E o principal a gente precisa tomar consciência de aonde que se manifesta esse peso para eu poder perceber. Por quê? Porque eu só vou mudar algo que eu perceba. Se eu não perceber na nuca, a Ana então é que nem eu, a Sofia, nuca e costas. Então, eu só vou conseguir mudar, eu só consigo mudar algo que eu tenho consciência de que está acontecendo. Até eu tomar consciência, não vou nem notar. Eu passei anos na DEL sentindo dores nas costas e tudo mais, e sem perceber que era possível viver sem aquele peso que estava ali. Então, se a gente está muito acostumado a vivenciar aquilo, a gente nem imagina que seja possível viver diferente. E hoje eu já vivo com muito mais leveza. Por quê? Porque eu faço o que eu quero, eu trabalho no que eu gosto, amo o que eu faço. Então, isso também traz leveza. Agora, dizer assim, é sempre leve? Não. Por quê? Porque tem momentos onde eu me desafio. E onde eu me desafio, eu saio da minha zona de conforto. O que acontece quando a gente sai da zona de conforto? Dá medo, dá insegurança, né? Então, o principal ponto é perceber aonde que esses pesos se manifestam. Debbie, também seja bem-vinda. Vão sinalizando aí para pessoas que vocês acham que vão se beneficiar também deste conteúdo. A gente nem sempre para se observar, para observar o ritmo da nossa respiração. Às vezes a gente está tão ocupado, tão preocupado em fazer ou tão preocupado em ter, que às vezes a gente não percebe como é que a gente está sendo, como é que a gente está lidando com a realidade ali do dia a dia. E aí o corpo acusa o golpe. Então eu dizia que quando a gente tenta sair da zona de conforto, é onde o nosso corpo dá sinais. Ele vai resistir, ele vai Alciana, Alci Antunes, é isso? Seja bem-vinda também, querida. Então, o corpo vai dar sinais.
porque o corpo está acostumado a ter um ritmo, um determinado ritmo. Quando a gente sai da nossa zona de conforto, a gente vai para um outro ritmo. O corpo vai dar sinais, opa, tem alguma coisa diferente aí acontecendo. O corpo vai achar que é perigo. Então, o principal é a gente não se associar totalmente com esses sintomas, não associar totalmente com essa emoção, mas a gente conseguir se colocar nessa posição de observador do que está acontecendo. Alcina, perfeito. Obrigada, Rosângela. E eu consegui me colocar nessa posição de observador para, dessa posição de observador, perceber o que está acontecendo. E agora, se eu fico demais na posição de observador, eu estou só planejando, estou só sonhando, estou só imaginando o que vai acontecer, eu nem sinto os sinais do meu corpo, as pistas que o meu corpo vai dando. Então, quem pratica meditação, não sei se vocês praticam meditação aí ou não, Impulsiona MV também, seja bem-vinda. Eu não sei se vocês praticam meditação ou não. O exercício da meditação também dá essa consciência dos nossos estados emocionais. Mari, também seja bem-vinda. Também dá essa noção dos estados emocionais do nosso corpo. Atividade física, óbvio, também, né? E então, quando a gente toma consciência, vai monitorando como é que estão os sintomas do nosso corpo, os sinais que o nosso corpo dá. Quando a gente pratica meditação, o que a gente faz? A gente consegue relaxar esse ritmo mental que às vezes a gente fica desenfreada. Karina, também seja bem-vinda. A gente consegue perceber, né, esses sinais aí quando a nossa mente está muito acelerada. Aí com a meditação a gente consegue desacelerar a mente. E quando a gente desacelera a mente, o corpo também vai acalmando, né? Lúcia, também seja bem-vinda. O corpo vai acalmando. Agora, Dé, também seja bem-vinda. Carol, bacana aí quem está entrando. O tema de hoje é justamente, tá pesado? Como é que a gente percebe que isso está pesado? E então, às vezes, a gente precisa primeiro tomar consciência de que está pesado. E normalmente, quando está pesado, a respiração acelera, dá dor no peito, peso aqui nas costas e às vezes dor na nuca também, né? Agora, para isso acontecer, a mente está muito acelerada. Normalmente, antes da gente sentir esse peso, a mente está acelerada. E tem um outro detalhe importante. Na nossa mente, a gente está acreditando que não vai ser possível trabalho, ou a gente tá lutando contra o tempo. Por quê? Porque a gente às vezes talvez não tenha se organizado. Então são vários elementos que vão dando pistas no nosso corpo de que tem algo errado, E aí o que normalmente a gente faz? A gente se julga por ter algo errado. A gente acha que se tem algo errado com a gente. Ah, mas eu deveria dar conta disso aqui que foi definido para mim. Hoje em dia, quais são os motivos de peso para vocês? Vão me sinalizando aí. O que traz peso para vocês? Se vocês percebem que tem peso, né? O que traz peso? Minha coluna travava, muitas dores. E quais eram as situações que davam essa dor na coluna, Rosângela? E os outros também, né? O que são essas situações que trazem esse peso para vocês? No meu caso, quando eu trabalhava na Dell, era um volume de tarefas absurdo e que eu não dava conta. Então, cada reunião que tinha vinha uma série de ações e eu queria me envolver naqueles projetos todos. E então, para eu estar envolvida nesses projetos, eu preciso fazer algum trabalho em cada um desses projetos. Eu me envolvia em 1000 coisas e eu não dava conta de resolver aquilo tudo. Então, no fundo, era um volume grande demais de tarefas que eu não conseguia dar conta. E autocobrança também é fortíssimo. Por quê? Porque eu acho que eu devo desempenhar num determinado nível, né?
e não estou desempenhando naquele nível. Então, pode ser que aquele nível que eu projetei para mim seja realista, pode ser que não. E aí é questão de eu avaliar também. E qual é o ponto aí chave, né? Qual é o ponto chave? Existe uma zona de fluxo. E o que é essa zona de fluxo? É quando eu alinho, né, as minhas habilidades no nível de dificuldade. Se eu assumo algo que eu acredito que eu não vou dar conta, eu vou me angustiar, eu vou ficar apreensivo, eu vou ficar ansioso, né? Ou então eu vou dizer que eu não estou desempenhando bem aquela tarefa, porque eu acredito que eu não tenho habilidade para fazer aquilo. Agora, se eu não me desafio de forma nenhuma, eu vou acabar ficando entediado. Aí eu não tenho peso, né? Eu não tenho peso, mas eu fico entediado. Então, achar esta zona onde a gente equilibra o grau de dificuldade de uma determinada tarefa ou de um determinado projeto, né? Ou o nível de desafio que eu coloco para mim com a minha real percepção das minhas habilidades é que me permite estar nessa zona de fluxo. Deixa eu ver aqui o que vocês estão comentando. A Rosângela trabalhava em algo que não era feliz, ficava querendo manter casa limpa e ficava muito nervosa pela falta de colaboração. E é bem isso. É quando a gente vê que a realidade não está atendendo às nossas expectativas. E aí é uma pista de que tem algo errado, muda, tem algo errado. Então, quando eu disse ali, né, tá pesado, oba, por quê? De que tem algo que precisa mudar. Deixa eu ver aqui, Marta, também seja bem-vinda. Meu silêncio se materializava em dor física e emocional. Exatamente, Rosângela. Você via ali a colaboração, você provavelmente não conseguia pedir pela colaboração das pessoas, né? E queria que as pessoas vissem e elas não notavam, você também não conseguia verbalizar, provavelmente, e aí você se sentia sobrecarregada. Agora, quando a gente dá um passo para trás e observa essa situação toda, a gente sempre tem alternativa, a gente sempre tem escolha, quando a gente puxa a responsabilidade para a gente. Então, se está pesado, quais são os significados que você está dando para o que está acontecendo? O que neste ambiente aí externo está pesando? Porque não é no ambiente externo. É quando você vê o ambiente externo e você vê que esse ambiente externo está diferente das tuas expectativas. Normalmente a gente não nota. A gente só sente o peso quando sente, porque às vezes a gente nem sente. Lembra que eu comentei lá que eu precisei sair, tomar uma decisão de sair, né, da empresa que eu estava, para depois então eu perceber o peso que eu estava carregando. Quando o peso saiu, foi onde eu percebi o tamanho do peso que estava. Bem isso, falta de autoconfiança. E o principal é, a gente tem direito de querer uma vida boa, uma vida leve, uma vida abundante. A gente tem direito de estar num ambiente de trocas, um ambiente colaborativo. A gente merece isso. A gente veio nesse mundo para ser feliz. Para isso que a gente veio nesse mundo. Então, se tem peso, é porque tem algum ajuste. Agora, normalmente, o que acontece? Quando eu vejo que tem peso, eu fico braba porque tem peso. E aí eu me cobro que não, tem alguma coisa errada comigo. Eu é que não estou dando conta. Isso eu disse para mim muito tempo quando eu trabalhava na Dell. Não, eu é que não estou dando conta. Eu deveria ser capaz de conseguir lidar com isso tudo que eu estou lidando. Porque tem outras pessoas que conseguem, então eu deveria conseguir também. E recebendo cobrança também em casa, porque eu ficava mais horas lá no trabalho e tudo mais, né? Então, eu me cobrava. Então, é interessante porque é um paradoxo. Porque eu quero puxar a responsabilidade para mim, certo? Mas eu posso puxar a responsabilidade demais para mim e tá colocando um peso que é irrealista, né? Como a Sofia comentou, uma autocobrança, né? Então,
se eu me cobro demais, eu não tô com a real percepção do que eu dou conta, do que eu não dou conta. Então, o principal é quais são as coisas mais importantes que você quer dar conta. Aí a gente, às vezes, faz uma lista, né, das coisas mais importantes e aí tem 10 itens. E aí quando você vai olhando assim, será que esses 10 itens são importantes mesmo? Então, se você for dizer aí quais coisas são mais importantes para você, se quiser, comenta aí, bota aí nos comentários quais são as coisas mais importantes para você. E muito provavelmente tá pesado porque você não está conseguindo dar atenção para as coisas mais importantes. E quando tá pesado, é porque a gente, muitas vezes, a gente está fugindo de alguma mudança que a gente precisa fazer. Às vezes é uma mudança pequena, às vezes é uma mudança muito grande. Quer ver um exemplo de uma mudança pequena? Limpeza da casa, né? Limpeza da casa. Tem gente que se estressa tanto com a limpeza da casa que vai no nível do detalhe, do detalhe, do detalhe e às vezes não precisava ir naquele nível de detalhe. E aí fica pesado. Por quê? Porque no fundo, a pessoa queria estar fazendo outra coisa. A verdade a pessoa queria estar fazendo outra coisa, mas aí ela vai colocar foco ali na questão da casa. Eu fiz um trabalho uma vez com uma cliente que o que essa cliente estava trabalhando era a questão a questão da procrastinação. Então tinha algo que ela precisava fazer e era um objetivo muito importante para ela. E ao invés de fazer esse objetivo, o que ela fazia? Ela ia limpar a casa. Mas ela não ia só limpar a casa, do tipo, puxa, o chão tá sujo, eu vou aqui varrer. Não, ela limpava ali no detalhe. Trabalhando com ela voltou numa memória de infância, onde a mãe criticou ela. Oh, essa sou eu. A que limpa em excesso ou a que não limpa, Rosanara? Karina, a gente vai para limpar a casa. Eu hoje não tenho mais isso. Essa coisa da preocupação excessiva com a limpeza da casa. Mas eu tenho outras coisas que eu acabo me pegando quando o que eu tenho para fazer é algo muito importante, mas no fundo, eu embarcar ali. Aí é o que a gente chama da procrastinação, né? Então, a limpeza excessiva, a Rosana dizendo que limpa, a limpeza excessiva, às vezes, é uma forma de fugir de algo. Então, quando você se perceber aí nesse detalhe do detalhe do detalhe da limpeza, tá, o que eu, no fundo, preciso fazer que é importante para mim e que eu não estou fazendo. Agora, aí o que acontece? O peso pode vir na hora da limpeza ou pode vir depois. Quando você para olhar e diz assim, ainda não fiz aquilo que eu deveria ter feito. Aí você se culpa e aí você se cobra, né? Tá fazendo sentido isso? Já conseguiram aí associar a mãozinha, né? Já conseguiram fazer aí alguma associação com alguma coisa que vocês deveriam estar fazendo e que não estão fazendo? Essa é uma das possibilidades. Você foca demais numa coisa, perfeito. E a ideia daqui é justamente essa, é trazer para a consciência. Thomas também, é trazer para a consciência. Por quê? Porque quando eu trago para a consciência, aí sim eu posso mudar. Enquanto eu não tenho consciência, eu não vou mudar. Parece que tá falando de mim. E por que parece que eu tô falando de você, Karina? Porque são padrões. Porque são padrões. Lília, também seja bem-vinda. Porque são padrões que a gente lida. E quando a gente fala de determinados padrões, eles se repetem. E às vezes eles se repetem, eu faço, eu só repito e eu nem tenho consciência de que eu repito aquele padrão, né? Então, uma das situações é quando eu tô fugindo de algo que é importante para mim, né?
A outra situação é quando eu estou tentando evitar de olhar para alguma dor, aquele vazio que tem aqui dentro por algum motivo, eu vou entrar em ação. Aí vai ficar aquela ação obsessiva. Vai ficar aquela ação obsessiva. Em algum momento, isso vai trazer o peso. Então, por que eu coloquei o título da live ali, tá pesado, oba? Porque se tá pesado, é sinal de que tem alguma mudança que você pode fazer, que você precisa fazer. A tua alma está pedindo alguma espécie de mudança. Então, a gente não precisa ficar com medo do peso ou se cobrando por causa do peso que a gente sente, está carregando o mundo nas costas. Não. Qual é a mudança? E às vezes não é nenhuma mudança muito grande, às vezes é uma mudança simples. Às vezes é uma mudança simples que eu preciso fazer. Do tipo, no meu caso, não vou mais me preocupar com a casa. Não naquele nível que eu estava, entende? Ou então, quando tá pesada, é porque no fundo eu tô fazendo uma coisa, mas a minha mente está me dizendo, ah, você não fez isso, você não fez aquilo, você não fez aquilo outro. Então, assim, qual é o ajuste? Estou em processo de mudança. E isso também acontece, né? A gente, num processo de mudança, a gente vai sentindo mais pesos. Agora, aí a gente vai percebendo quais são os sinais de cada um desses pesos. O que pede é consciência. Eu tomar consciência de tudo que está acontecendo comigo. Ah, tem um desconforto, eu trabalho muito com os meus clientes a partir dos sintomas físicos, né, dos sinais físicos que a pessoa sente. Por quê? Porque ali é uma pista. Quer ver um exemplo? Antes de eu trabalhar com... Não, eu já estava trabalhando com desenvolvimento humano, né? Já estava trabalhando com desenvolvimento humano. Mas eu não tinha feito ainda a formação em Generative Trance, né, com Stephen Gilligan. O que aconteceu? Eu ganhei de presente uma massagem, né? Fui lá na Onodera até. E aí a moça que me atendeu, muito atenciosa, muito habilidosa. A massagem que eu ganhei era só na parte das costas, né? E ela ali mexendo, ali fazendo a massagem, quando ele tocou, me veio um choro lá de dentro. Não era nem aquela coisa de abrir o berreiro. Não, as lágrimas só escorriam. Mas no que a lágrima escorria era uma limpeza emocional tão profunda. E qual foi a conclusão de que eu cheguei? Que ali eu estava armazenando as memórias de dores do meu passado. E onde ela tocou ali naquele ponto, liberou aquela emoção, aquela carga emocional. Ana, também seja bem-vinda. Liberou aquela carga emocional e junto veio aquele choro, quase como uma catarse. Não aquela catarse estrondosa, né? Mas aquela coisa assim profunda e que limpou. Então, se a gente não tem consciência, vai para o corpo de alguma forma. A gente fala que é a somatização, né? A pessoa somatiza, né? O que é o somatizar? É quando eu não tenho consciência, vai para o meu corpo. Então, quando eu vou periodicamente observando que sinais o meu corpo está me dando, eu vou tendo a habilidade, Graboskitata, também seja bem-vinda. E quando eu vou percebendo esses sinais, sim, eu vou percebendo que pensamentos que estão causando esses sintomas aqui que eu estou sentindo. Então, quando está pesado, tem algum pensamento ali que está gerando este peso. Isso me acontece fazendo Pilates. O Pilates é excelente, Mari, para tomar essa consciência corporal. Porque você não tinha se dado conta o quanto você estava, às vezes, trancada num determinado ponto, né? E aí, onde você vai movimentando, vai liberando, vai soltando. E quando tranca, né, dá algum sinal ali no corpo, tem algum pensamento associado com aquilo dali.
E muitas vezes é um pensamento que é uma crença que já está defasada. É uma crença que já está defasada. Eu trabalhei recentemente com uma cliente e falando bem questão de medo. E ao voltar nas memórias ali dela de medo, ela foi capaz de conversar com a menina que ela já foi, que sentiu medo num determinado momento da vida. Ela foi capaz de conversar com essa menina e dar para essa menina o que ela precisava, a segurança que ela precisava. Então, e aí a partir daí, o mais legal, qual foi o relato dela? Um alívio absurdo. Por quê? Porque quando eu tenho essas memórias de passado, de situações que me estressaram, que me causaram alguma espécie de dor, é como se eu não conseguisse andar. Júlia, amada da tia, lá do Rio, amada querida, que bom te ver por aqui. A Júlia está fazendo um trabalho muito bacana para a mãe dela com as mídias. É um barato, é um barato. A Júlia também é outro aviãozinho. Que legal. Então, às vezes quando a gente percebe essas memórias, como é que essas memórias se manifestam? É no que a gente está vivendo aqui. Então, se eu estou passando por alguma dificuldade, eu estou tentando fazer algo que eu não estou conseguindo, em algum momento eu aprendi a não conseguir. Em algum momento eu passei por alguma situação parecida lá do passado. E muitas vezes, quando eu volto nessas minhas memórias de passado, é onde eu encontro a versão minha que já sabia lidar com aquilo, na essência. Pode ser que seja uma criatividade. Eu vou lançar agora no dia 18 de agosto um programa que vão ser 7 dias, 100% gratuito, 100% online, do dia 18 de agosto até o dia 24 de agosto, que eu estou chamando de Free to Flow, livre para fluir, né? Por quê? Porque quando a gente vai se desafiando a fazer coisas que a gente ainda não fez, a gente vai esbarrando em crenças nossas, né? Tem momentos onde eu preciso acessar criatividade. Onde é que vocês acham que está essa minha criatividade? Em muitos momentos eu acesso a criatividade, em outros não. Onde é que vocês acham que está a minha criatividade? Está lá, na Ângela criança. Foi lá que eu aprendi a ser criativa. O momento mais criativo que eu já vivenciei foi lá. Nenhum outro momento aqui da vida adulta vai ser tão criativo quanto aquele. Talvez um momento agora seja mais produtivo, usando essa criatividade de uma forma produtiva do que lá a criança. Mas onde a gente tem memória de mais criatividade é lá na infância. Agora, se eu tiver vivenciado alguma... Na criança, exatamente, Rosanara. Se em algum momento alguém podou esta minha criatividade, quando eu quero exercitar a criatividade, o que acontece? Eu tranco. Quando eu preciso da criatividade, eu tranco. Seja bem-vinda também. Hoje tem mais repertório para criança. Isso. E mais repertório também para a gente, enquanto adultos, de lidar com essa criança também, né? E que bom que a gente tem. Ângela, grande prof. Obrigada. Então, a gente tem essa... Eu só não identifiquei quem é. A Romero! Agora que eu identifiquei. Porque é Romero Oficial. Que legal! Quanto tempo, Romero! Agora que eu vi a foto que eu identifiquei. Que delícia, que delícia. Então, eu falava hoje a gente tem mais repertório para lidar com essas crianças também, né? A criança tem mais espaço para dar vazão para essa criatividade e a gente também tem mais informação, mais recurso para lidar com essa criança e evitar de estar podando essa criatividade da criança, né? Embora, se a gente for falar de sistema educacional, o sistema educacional ainda está patinando agora para conseguir chegar nesse nível que é necessário para essas crianças. As crianças têm acesso a tudo, né? E aí o que acontece? Elas têm acesso a tudo. E daqui a pouco o professor em si, ele em sala de aula, se limita a falar ali de uma determinada forma, a querer que a criança se comporte de um determinado jeito. O professor às vezes está podando a criança, né?
Ou então o pai ou a mãe não podam, mas jogam ali uma telinha para a criança ficar quietinha. Tá podando, porque tá direcionando a criança para só fazer aquilo dali. Esses dias eu assisti a um vídeo de uma moça dela comentando, né, o quanto no passado ela dava, né, o computador pro filho, não sei, me lembro se era filho ou se era filha, para poder se distrair, sabe? Porque aí ela podia fazer outra coisa. E ela foi notando que cada vez era mais tempo que ela ficava ali no fazendo as outras coisas, que a criança ficava ali na telinha. Ou é a televisão, ou a telinha um iPad, um celular, né? Então, assim, tudo no seu equilíbrio. E esses desequilíbrios, eles vão manifestar no corpo de alguma forma. E o principal é isso, é a gente estar atento para perceber esses sinais, que se manifestam no nosso corpo. Então, eu estava comentando antes que eu vou lançar, né, do dia 18 de agosto até o dia 24 de agosto, são 7 lives semanais. Karen, também seja bem-vinda. São 7 lives semanais onde eu vou estar falando justamente esse processo de fluir com a vida. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu venho há 3 anos trabalhando com alunos a questão do inglês, o se desbloquear para o inglês. Agora, os programas em grupo, nem sempre as pessoas estão prontas para o que eu trago, porque eu trago dessa forma de autorresponsabilização. Porque para o aluno se responsabilizar pelo próprio aprendizado, eu estou ali como guia, eu estou ali dando apoio, eu estou ali incentivando, né? Muitas vezes o trabalho que eu faço com o aluno é dele perceber que ele já tem mais habilidade do que ele achava que tinha. Porque quando o aluno não percebe a habilidade que ele já tem, principalmente para falar, o que acontece? Ele vai querer falar e ele trava. E no que trava, o que é? Uma memória lá de passado. Então, por que eu criei este Free to Flow? Que é justamente para as pessoas ganharem e conquistarem essa permissão para fluir. Pode ser que seja no inglês, pode ser em qualquer área da tua vida. É a gente ir aprendendo com esses sinais, aprender a tomar cada sinal. Eu aqui peguei hoje o peso, né? Tá pesado? Oba! Porque tá pesado é um sinal que o teu corpo tá te dando. Que o caminho que você está fazendo tem algum ajuste para fazer. Pode ser um ajuste tão pequeno quanto fazer de uma forma diferente, quanto tão forte quanto uma mudança de carreira, que foi o caso que eu comentei antes aqui mais cedo. Deixa eu ver o que a Rosângela colocou aqui. Não tem preço a vida fluindo. Exatamente. E a gente se acostuma com o peso. E quando a gente se acostuma com o peso, a gente não percebe. E a gente não se dá conta que mais é possível. Quem trabalha com barras fala muito disso, que mais é possível. Então, por que eu preciso me limitar a viver a vida que todo mundo vive? O que me impede de viver uma vida diferente? Então, eu preciso abrir esse espaço para viver uma realidade diferente. Lógico que precisa dessa autorresponsabilização. Precisa dessa autorresponsabilidade. Agora, em contrapartida, você também é livre para fazer o que você quer fazer. E a liberdade traz leveza. E a liberdade que traz leveza. E a leveza também traz a liberdade. Então, tá pesado, tem algum aprendizado aí. E quando você se conecta com esse lugar que tá pesado, onde é que tá pesando no teu corpo, com esse sinal que o teu corpo tá dando, é só se conectar. A primeira coisa é aceito que tá aí, esse peso, ou essa respiração apertada, o que quer que seja, aceito que tá aí. O que você quer me dizer? Sintoma, né? O que você quer me dizer para mim, sobre a forma como eu estou levando a minha vida, sobre a forma sobre a direção que eu estou dando para minha vida. O que eu tenho para aprender
com este sintoma. E o mais legal disso tudo, faz sentido o que eu tô falando aqui ou não? Conseguiram perceber aí nos sintomas de vocês aonde que tem alguma coisa aí se manifestando? Não precisa compartilhar o que é se não quiser. Só compartilha se perceberam ou não. Vão me comentando aí. E sim, Karina, legal, legal. Então, assim, no fundo, este peso é um convite para uma vida de mais leveza. No fundo, o peso é um convite para uma vida de mais leveza. Agora, tudo tem um preço, né? Para viver essa vida de mais leveza, talvez eu perceba mais os pesos que estavam acontecendo. Aí vai dizer assim, puxa, tá mais pesado agora do que estava antes. Não, você só está tendo mais consciência do peso que você experimentava antes. E eu não preciso me culpar por estar sentindo aquele peso. Porque a culpa também é um padrão, eu também posso me livrar da culpa. Por que eu preciso me culpar? Eu estou fazendo a melhor escolha que eu percebo no momento. Aí são os pressupostos da programação neurolinguística que ajudam bastante. Eu estou fazendo a melhor escolha que eu percebo no momento. Agora, eu posso sempre escolher diferente. A gente sempre tem escolha. Lógico que cada escolha é uma renúncia. Toda mudança que eu for fazer, eu vou ter ganhos e eu vou ter perdas. Agora, se os ganhos forem mais fortes do que as perdas, fica mais fácil de fazer a transição. E é isso que eu venho ajudando muitas pessoas a lidarem com esses pesos, a ressignificarem esses pesos, a superarem esses pesos, para irem de fato na direção de uma vida com mais leveza. Esse aqui é o meu objetivo, essa aqui é a minha missão de vida, né? Então, acho que eu comentei já, né? Cada peso desses é um convite para uma vida de mais leveza. E hoje em dia, a humanidade está passando por muitos pesos por comprar modelos que não se adaptam. Então, a pergunta que eu te faço é: você está levando a vida que você quer levar? Só observa aí. Está levando a vida que você quer levar? E você está observando cada um desses pesos como sinal de que pode ser mais leve? E talvez até você se perceba, tá? Qual foi a última vez que eu senti algum peso? Que leveza que eu posso trazer aí? Que aprendizado que eu posso extrair aí deste peso? E o mais curioso de tudo, à medida que eu tô falando isso, eu senti peso e senti leveza. E eu não sei se isso também está acontecendo com você, de sentir o peso e de perceber que o peso é só um sinal de que talvez tenha alguma mudança para fazer, talvez venha mais leveza. Legal, legal. E às vezes a mudança, como eu dizia, né, pode ser tão simples quanto uma atitude, né, a forma como eu faço algo. Pode ser uma mudança de rota. Há 10 anos atrás, quando eu resolvi largar a TI para ir na área de desenvolvimento humano, foi uma mudança significativa, ali era uma mudança de missão. Lúcia também, Clara, sejam bem-vindas. Ali era uma mudança de propósito, né? Eu estava fazendo uma mudança para vir para a área de desenvolvimento humano. Agora, ao longo desses 10 anos, eu não acredito que eu vou fazer mais uma mudança tão drástica quanto aquela que eu precisei fazer 10 anos atrás. Agora, eu já fiz mudança de rota? Já fiz. Eu comentava mais cedo, né, que eu atuava numa empresa
E ali eu percebi que eu precisava fazer uma mudança de rota. Continuar na área de desenvolvimento humano, mas agora de uma forma diferente. Dando vazão para essa minha criatividade que estava gritando aqui dentro e que não tinha espaço, né? E aí foi onde eu criei o English Experience há 3 anos atrás. Então existe a mudança de missão, né? O propósito, que foi o meu caso, largar a TI para ir para a área de desenvolvimento humano. Pode ser uma mudança de rota, que nem foi essa mudança que fiz há 3 anos atrás, continuo trabalhando com desenvolvimento humano, mas com mais liberdade, não mais associada a alguma outra organização. Como você percebeu e decidiu? Impulsiona MV, eu esqueci teu nome. Eu vi lá na live da Milene que você colocou o nome, mas eu já esqueci teu nome. Como eu percebi e decidi. Bom, aí teve duas mudanças aí que eu fiz. A primeira delas foi a mudança de largar da TI, né? A principal pista ali que eu tive eram as dores nas costas que eu tinha. Aí eu fui fazer Tayane. Legal, Tayane. A principal mudança, a principal pista que eu tive eram as dores nas costas, e aí eu fui buscar uma massoterapeuta para aliviar a dor. E aí aliviava. Ai, que bom, descobri a massoterapeuta, trabalhava com pedra quente, trabalhava com reiki, e uma vibe assim excelente, a Rosângela, um anjo na minha vida que apareceu. E perfeito. Resolvi, agora faço a massagem, pronto, não tenho mais essas dores. E o que eu fui notando? Que o efeito da massagem ia durando cada vez menos. E eu falei assim, opa, só um pouquinho. Tá durando menos, tá? Então, em vez de fazer aqui de 15 em 15 dias, eu vou fazer toda semana. Beleza, tranquilo e tal. Até que chegou num dia em que o efeito passou quando eu levantei da maca. Eu levantei da maca, eu já estava sentindo dor. Eu falei, opa, tem alguma coisa errada. Porque não é mais físico. Porque tinha sarado. Aí foi onde eu tomei consciência de que era alguma coisa aqui nos meus pensamentos. E aí fui atrás de terapia e tudo mais, né? Então, essa daí foi a principal pista, Tayane, quando eu larguei lá da Dell. Eram esses sinais que eu estava tendo no corpo. Aí eu fui num mergulho muito profundo para o que era importante para mim, do que eu gostava, do que eu não gostava. Porque quando a gente simplesmente faz o que a maioria está fazendo, efeito manada, né? Quando a gente faz o que a maioria está fazendo, a gente não questiona. A gente faz, tá todo mundo fazendo, eu vou fazer também, né? Sabe aquela coisa de fila, né? Tem uma fila, eu vou entrar. Hoje em dia não tem mais, né? Com o coronavírus não dá mais para entrar em fila. Não dá para ter aglomeração. Mas antigamente a gente brincava muito disso, né? Tem uma fila, eu vou entrar, porque deve ter coisa boa ali, né? Então, quando a gente vai nessa manada, a gente está indo pelo que a gente acha que é importante. A gente não tem essa conexão com a gente de saber o que de fato eu gosto, do que eu não gosto, né? Então, eu fui buscar. Estou respondendo aí a tua pergunta. Ficou uma resposta um pouco mais longa, né? Respondendo a tua pergunta, Tayane. Eu fui buscar me conhecer mais, me conectar mais comigo para saber o que de fato eu gostava. E aí eu fui notando que no fundo, eu nunca tinha gostado muito de programar. Eu programava porque eu sabia fazer raciocínio lógico, vamos lá, né? Mas no fundo, eu não gostava tanto daquilo dali. Então, se eu não gostava tanto daquilo ali, o que de fato eu gostava? Eu gostava de lidar com pessoas, perceber, né, o que estava ali por trás, me conectar com as pessoas, ajudar as pessoas a transporem seus desafios, isso é que eu gostava. Então, deixa eu ver ali quem mais tem ali de comentários. Aí lembramos que o ingresso foi caro até agora. Exatamente, exatamente. E às vezes a gente paga um preço alto, né? Às vezes a gente paga um preço alto. O preço que eu paguei de ter embarcado ali na TI valeu a pena. Por quê? Porque eu não estaria aqui hoje se eu não tivesse vindo da TI, né? Eu não teria conhecido o meu ex-esposo, que era gaúcho, que acabou me trazendo para cá, né? E se eu não estivesse aqui, talvez eu não tivesse estudado programação neurolinguística, não estaria aqui conversando com vocês. Então, tá tudo sempre certo. A gente sempre acha um caminho de fluir na direção da nossa missão, da nossa evolução. Agora, esse caminho, então a gente sempre vai chegar lá, né?
A3 Arquitetura e Engenharia, bem-vindo ou bem-vinda, não sei. A gente sempre acha um caminho para que a nossa missão, para entregar a nossa missão. Agora, esse caminho pode ser pesado ou pode ser leve. Então, se eu tenho essa consciência corporal e eu vou observando como é que eu fluo, como é que eu não fluo, aí eu posso fazer com que seja mais leve. Por quê? Porque cada vez que não está fluindo, eu vou observar o que tem para aprender aqui. E quando eu aprendo isso que tem para aprender, o que mais é possível? Eu cresço. Aí quando eu cresço, o desafio não é mais tão grande que fica pesado. O desafio fica mais leve. Então, faz sentido o que eu falei até aqui? Faz sentido o que eu falei até aqui? Vão me sinalizando aí. E a Tayane perguntava, né, então, como é que eu sabia, né? Como é que eu percebi, decidi. A decisão da Del eu compartilhei. A decisão desse outro local que eu trabalhava era sentir... Começou a manifestar quando de manhã para mim era difícil acordar e me imaginar indo pro... Valeu, obrigada. De me imaginar indo para aquele local de trabalho. Então, na hora de imaginar, de ir para lá, eu não tinha mais o mesmo ânimo que eu tinha. Então, isso eu falo muito para os meus alunos do inglês também. Quando a motivação cai, né? E hoje até à tarde eu fiz esse exercício comigo. Hoje de manhã foi um dia que para mim foi mais difícil de levantar. Eu comentava, não sei se a Ana ainda está aí, eu comentava até com a Ana, trocando alguns áudios com ela. E aí na hora do almoço, que exercício que eu fiz? Eu falei assim, puxa, hoje eu não tô no mesmo nível de motivação. E aí tem duas perguntas, quando você percebe o teu nível de motivação variar, o teu nível de energia, né? Duas perguntas. O que aconteceu e que eu não queria que tivesse acontecido? O que me surpreendeu e eu não gostei, certo? Ou o que eu esperava que tivesse acontecido, mas não aconteceu? Então, qual era a expectativa que eu tinha e que não deu o retorno que eu queria, né? Ou então, o que aconteceu que me surpreendeu e que eu não gostei? Deixa eu ver aqui, o que vocês estão falando aqui. Muito sentido, nossas dores são nossas crenças. Exatamente, as crenças vão se manifestar no corpo. Vive também, querida. Que coisa boa. Esses dias uma amiga tua conversava comigo, Vivi. E aí falando que me conheceu através de ti. Então, essas crenças se manifestam no corpo. Quando eu tô atento para perceber esses sinais que meu corpo tá dando, tá pesado, tá difícil, não tá prazeroso, não tô na mesma motivação, tá? O que tem aí de crença se revelando, se manifestando? E aí, quando eu consigo, que crença que eu posso usar para substituir essa? Motivação cai ou a ambição aumenta? Atingir outros e de formas diferentes, certo? Ah, tá. Então, a motivação cai, então, ou é algo que você queria que tivesse acontecido e que não aconteceu, né? E aí, quando você se dá conta disso, ok, eu preciso ajustar minha expectativa, ou eu preciso pensar de novo, no fundo, como é que eu consigo me manter alinhado com o objetivo que eu quero, né? Ou o que aconteceu e que eu não queria que tivesse acontecido. Então, se aconteceu algo que estava fora do teu controle, ok, só aceita. Entende? É que às vezes a gente ainda guarda uma memória ali de resistir ao que está acontecendo. Então, o caminho de fluir, né, de levar uma vida mais leve, também passa por aceitar coisas que estão fora do nosso controle. Era eu. Ah, tá, Grabosquitata. É porque vem aí, tá pelo nome. Agora eu entendi. Você que é amiga da Vivi. Legal, legal. Coisa boa, coisa boa. Então, como é que a gente faz essa... Como é que a gente faz essa... Cada pista, assim, que o nosso... Tem 28 segundos só. Não vai dar tempo de falar tudo. Mas é reconectando com você mesmo. Quero agradecer muito a vocês por estarem aqui comigo,
Vou te pedir a gentileza de tirarem um print, coloca no Stories e comenta por que valeu a pena estar aqui hoje, tá bom? Muito, 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 muito obrigada e nos vemos bem.